Olá, aluno, olá, aluna, sejam todos bem-vindos ao curso Solicitação de Dietas Enterais pelo SUS, da base de cálculo ao laudo. Nesse curso, vocês vão aprender a fazer a solicitação das dietas enterais através do Sistema Único de Saúde, tá? O objetivo é capacitar vocês, para vocês terem conhecimento técnico sobre como solicitar, né, as orientações principais que vocês devem dar ao paciente, à família do paciente em relação à solicitação. E a gente vai falar também dos cálculos, porque sem os cálculos a gente não consegue falar do preenchimento do laudo, porque os cálculos são a base para que o laudo seja preenchido corretamente. E também são muito importantes a questão da evolução nutricional do paciente de vocês, tá? Então, eu espero que esse curso seja muito aproveitado por vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem fazer nos comentários abaixo, tá? E vou apresentar um pouquinho mais do curso para vocês nesse momento e vou falar um pouquinho de mim também, tá? Eu sou Lurdiane Brandão, sou nutricionista clínica com atuação na área já há 7 anos. Tenho experiência em atendimento hospitalar, ambulatorial da rede SUS, consultório particular e home care, né? Sou pós-graduada em nutrição clínica hospitalar, pós-graduanda em terapia nutricional, enteral parenteral, e tenho certificação em terapia nutricional e certificação especialista Expert Life, que é um especialista, né, que cuida aí da saúde dos pacientes com doença de Crohn, tá? Vamos falar um pouquinho agora do curso. Como eu já falei que o curso ele tem o objetivo de te preparar para solicitar as fórmulas de dietas enterais através da rede SUS, tá? Uma coisa que na minha bagagem aí profissional, eu identifiquei que muitos profissionais nutricionistas aqui do nosso estado, eles têm muita dificuldade em fazer esse preenchimento, principalmente por conta dos cálculos, ou não possuem, né, uma confiança em fazer essa solicitação de fórmulas nutricionais, que é uma coisa muito simples, não tem nada de muito difícil. E ao longo desse curso vocês vão ver como que é essa solicitação e com o passar do tempo, com a prática, vocês vão pegando ritmo e aí vai ficando cada vez mais fácil, tá bom? Bom, o curso ele vai ser dividido em 3 módulos. O primeiro módulo nós vamos conversar um pouco sobre legislação e a portaria estadual, tá? Que abrange os protocolos. O segundo vai ser a base de cálculos. E o terceiro módulo vai ser sobre o preenchimento tanto do laudo, né, de fórmulas nutricionais, que a gente chama de LSN, que é obrigatório aqui pelo Estado, quanto também receita nutricional, que é uma outra parte super importante, tá, do laudo, principalmente para o paciente e para a família do paciente. Vamos dar início, então, ao módulo 1, tá? Um bom estudo para todos vocês. Legislação e protocolo estadual. Não existe uma legislação nacional, de abrangência nacional, que garante a obrigatoriedade do SUS de fornecer as dietas enterais, tá? Não existe nenhuma lei, não existe nenhuma RDC, não existe nenhuma portaria, não existe nenhuma PEC, não existe nada que garanta, que determina essa obrigatoriedade, né, que o SUS tem de fornecer dietas enterais. Lurdiane, então, baseado em que isso ocorre? Nós temos, dentro dos direitos humanos, os direitos universais humanos, a alimentação adequada. Quando a gente fala de alimentação adequada, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é uma pessoa ali sentadinha, comendo, né, os seus alimentos de via oral, os alimentos ali de consistência normal. Só que quando a gente fala que toda pessoa ela tem direito a uma alimentação adequada, a gente está falando de todos os âmbitos da alimentação, tanto a alimentação pastosa, tanto a alimentação via oral. Então, não importa a via, não importa a consistência da alimentação, todo mundo tem a garantia de ter uma alimentação adequada. Além dos direitos que a gente tem, né, o direito universal à alimentação adequada, os direitos humanos,
Na nossa Constituição Federal, no artigo 6, nós temos os direitos sociais dos brasileiros. Quais são esses direitos? Educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, direito à previdência social, proteção à maternidade, assistência aos desamparados, e nós temos também direito social à alimentação. Contudo, esse direito ele foi integrado ao artigo 6 apenas através de um projeto de emenda constitucional, a PEC, a partir do dia 4 de fevereiro de 2003. Antes de 2003, a alimentação ela não estava englobada nos direitos sociais dos brasileiros. E aí, através, né, dessa PEC, que foi provada, né, tanto pelo Senado como pelo Congresso dos Deputados, a alimentação foi integrada nesses direitos sociais, tá? A partir deste momento, o que acontece? O Estado, ele começa a ter a obrigatoriedade de respeitar, proteger e realizar o direito humano à população brasileira à alimentação adequada. E, mais uma vez, eu reforço, não é somente aquela alimentação que você vai no supermercado, compra os alimentos e come. É alimentação de qualquer forma, tá? Tendo em vista que o Estado ele tem essa obrigatoriedade de respeitar esse direito, ele tem duas formas de fazer isso, tá? Ele tem a obrigação de prover alimentação das pessoas por algum motivo alheio à sua vontade e determinação que não conseguem garantir, tá? De maneira autônoma sua alimentação, por viverem na pobreza, ou por serem vítimas de catástrofe, né? Ou calamidade. E a obrigação de prover políticas públicas que garantam a realização do direito à alimentação de toda a sua população. Nesse primeiro, a gente vê que o Estado ele tem que garantir a alimentação, mesmo quando a pessoa não consegue garantir por si mesma a sua alimentação. E isso a gente vê nos casos das dietas enterais, que são dietas de alto custo, que normalmente a pessoa vai ter uma permanência nessa dieta por toda a vida, né, enquanto ela viver, e é um custo muito grande para a família. Então, a questão das dietas enterais, a gente pode colocar dentro desse fator aí, dessa obrigação do Estado de prover essa alimentação das pessoas que, por algum motivo autônomo, elas não conseguem garantir a alimentação para elas, tá? Políticas públicas, nós temos aí várias políticas públicas. Nós temos aí, né, a segurança alimentar e nutricional, o SAM, nós temos a lei orgânica, né, de alimentação, nós temos PENAI, que é alimentação escolar. Então, de políticas públicas, graças a Deus, o Brasil tem muitas. O único problema é colocar essas políticas em prática, mas esse não é o nosso assunto aqui. Mas falando da legislação, então, é baseado nos direitos humanos, a alimentação adequada, baseado na Constituição Federal, no artigo 6, e baseado nesses dois fatores de como o Estado tem que prover a alimentação para a população brasileira, é que entra essa obrigatoriedade do SUS de fornecer as dietas enterais. Uma outra coisa, um outro fator que foi determinante para o SUS de fornecer as dietas enterais foi a questão da justiça. Havia muitos processos referentes ao fornecimento de dieta enteral pelo SUS. Então, as pessoas que não tinham condições ali de prover essa alimentação permanentemente ao seu ente, né? A pessoa que estava necessitando, ela entrava na justiça para o SUS prover essa alimentação. E aí, devido a vários processos que, obviamente, as pessoas ganhavam, o SUS determinou que ia, então, fazer essa distribuição gratuitamente das fórmulas nutricionais. Então, foi todos esses fatores que contribuíram para que hoje nós, né, tivéssemos acesso a fórmulas enterais disponibilizadas aí pelo Sistema Único de Saúde. Lembrando que o nosso curso nós vamos focar na disponibilidade de dietas enterais para adultos e idosos, tá? Porque também existem as fórmulas
para as crianças, principalmente as crianças que possuem alergia à proteína ao leite de vaca, mas nós vamos fazer tudo em relação ao adulto e ao idoso, principalmente a questão dos cálculos, né, quilocaloria por ml, o VET, avaliação antropométrica, vai ser tudo em relação ao adulto e o idoso, ok? Bom, visto nisso, os estados, eles começaram a criar portarias e protocolos para padronizar essa distribuição, deixa eu colocar o slide aqui, essa distribuição de dietas enterais. Então, cada estado, né, tem a sua portaria, a sua RDC, né, a sua lei, né, cada estado tem o seu documento que vai garantir às pessoas que ali residem ter a dieta integral via SUS, né? Aqui no estado do Espírito Santo, nós temos a portaria 098, de 13 de maio de 2021, né? Que ela vai instituir e vai homologar os protocolos para o fornecimento de fórmulas nutricionais. Os protocolos que existem dentro dessa portaria, eles têm o objetivo de quê? Padronizar a autorização, o registro, a regulação, o fornecimento de dietas enterais, né? Padronizar, deixar tudo organizado, colocar os critérios de inclusão, de exclusão, quais são os documentos que devem, né, conter ali para a população levar na farmácia cidadã, né? E eu tenho que destacar que os protocolos dessa portaria, eles são de caráter ambulatorial estadual, tá? E eles são utilizados pelas farmácias cidadãs, tá bom? Para regulação do acesso, da autorização, né? E tudo mais. Temos que ressaltar o seguinte, apesar de ser a nível estadual, a rede privada de saúde, ela também tem o direito às formulações. Então, não é só o paciente que se consulta com um médico ou um nutricionista da rede SUS. Não, o paciente que chegar no seu consultório ou o paciente que você for fazer a visita domiciliar via particular, ele também tem o direito, tá, de receber a formulação gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Então, esses protocolos, eles não englobam apenas o sistema de saúde pública, eles englobam também o sistema de saúde privada, ok? Então, agora nós vamos ver algumas partes dessa portaria, nós vamos estudar um pouquinho alguns protocolos. A portaria, ela está disponível no material de vocês, vocês podem estar fazendo download, e eu aconselho vocês a estarem lendo, né, com bastante atenção, destacando os pontos importantes, porque ter conhecimento desses protocolos é essencial para você, como profissional, para orientar o paciente e os seus familiares e para te orientar também em relação ao que necessita estar preenchido no laudo, na receita, né, o que você tem que fazer, onde que deve assinar, o que deve ser preenchido, como deve ser preenchido, tá bom? Então, vamos começar com o protocolo dos critérios de inclusão. Lu, qual é o critério de inclusão que o meu paciente tem que ter, que ele vá ter direito à fórmula nutricional? Então, aqui no 4.2, né, no item 4.2, é critério de inclusão ser maior de 10 anos, como eu disse anteriormente, nós vamos falar sobre adultos e idosos, então a partir de 10 anos, o adolescente ele já faz uso de fórmula nutricional para adulto, tá? Abaixo de 10 anos é fórmula nutricional ainda para criança. Então tem que ter idade maior que 10 anos. Uso de nutrição enteral através de sonda de longa permanência, que são as ostomias, ou por via nasogástrica ou nasoentérica, tá? E apresentar estabilidade clínica com função do trato gastrointestinal pouco inalterado ou inalterado, tá? O que isso significa? Que o seu paciente, ele tem que estar com o trato gastrointestinal
íntegro e funcionante. Até porque se isso não estiver ocorrendo, não vai ser um critério para uso da fórmula enteral, para uso de via enteral como forma de alimentação, tá? Então, faça a avaliação do seu paciente. Se ele tiver com o estômago funcionando, com o intestino funcionando bem, absorvendo bem, não tiver gastroparesia, não tiver o intestino paralisado, o ilho paralisado, não tiver uma doença inflamatória intestinal muito grave, muito severa, ele vai poder entrar aí para fazer a solicitação. Se você colocar isso no laudo, o paciente ele tem um nível de gastroparesia baixo, o paciente tem uma doença inflamatória intestinal muito grave, com certeza a Secretaria de Saúde não vai incluir o paciente para receber a dieta enteral, porque aí já é um outro processo, é uma revisão que deve ser feita para que o paciente talvez receba nutrição parenteral, tá? Então, essa questão da avaliação do trato gastrointestinal do paciente é muito importante, tá? Bom, dito os critérios de inclusão, quais são os documentos necessários que você tem que falar para a família do paciente ou para o próprio paciente e que você também deve ter em mente que devem ser levados à farmácia cidadã pela família, tá? Primeiro, os documentos pessoais do paciente, né? Na verdade, cópia dos documentos pessoais do paciente, identidade, CPF, o comprovante de residência e o cartão do SUS, tá? Fora disso, quais são os documentos médicos que precisam estar englobados dentro dessa documentação? Primeiro, laudo do médico descrevendo a doença de base do paciente, Alzheimer, uma disfagia, um traumatismo craniano, alguma coisa que está impedindo o paciente de ter a sua alimentação via oral total, tá? Esse laudo do médico, ele tem que estar datado e assinado pelo médico, legivelmente, e tem que conter também o CID da doença de base, tá? O que é o CID? O CID é um Código Internacional de Doenças, tá? Esse Código Internacional de Doenças engloba todas as doenças possíveis que existem e coloca um código que vai se referir a ela. E dentro do LFN, que também é um documento necessário, devidamente preenchido, datado e assinado por nutrólogo ou nutricionista, também vai conter o CID, porém não da doença de base. Vai ter o CID da doença de base, que o médico vai colocar. Mas aí ele vai ter o CID que o nutricionista vai precisar colocar sobre a via de administração da dieta, tá? Vou falar do CID agora para vocês. Documentos necessários, né? Termo de esclarecimento e responsabilidade, que o nutricionista também vai preencher e vai assinar umas lacunas, tá? O laudo médico, como eu falei, englobando o CID. O LFN também englobando o CID da doença de base, feito pelo médico, e também da via de administração, tá? Então, esses são os documentos necessários para que a família e o paciente possam dar entrada na solicitação da dieta integral, tá? Falando um pouquinho sobre o CID. O CID, como eu falei, é um Código Internacional de Doenças, tá? Até o ano de 2022, ele era descrito como CID-10. Só que, devido à pandemia, houve uma atualização, tá? E agora a gente tem o CID-11, tá? Vocês clicando aqui, onde está escrito CID-11, ele vai abrir um link direto para a página onde tem todos os CIDs de todas as doenças, até mesmo as nutricionais, se vocês tiverem curiosidade para estar lendo, para estar, né, conhecendo um pouquinho. E o CID, que nós temos que colocar no LFN, no laudo, que o nutricionista ou o nutrólogo preenche, são CIDs que estão englobados no protocolo, tá? Quais são esses CIDs? Aqui nós temos o CID que está englobado no protocolo. Olha só, o código Z93.1 é para gastrostomia, Z93.2 para jejunostomia, tá? E Z93.4 é para a via nasoentérica, tanto nasogástrica quanto jejunal, nasoilíaca, tá?
Então, vocês vão colocar no LFN, tá? Eu vou explicar mais à frente aonde vocês vão colocar esse código em relação à via de administração que o paciente está tendo para se alimentar, ok? O CID da doença de base é do médico. Prestem bastante atenção que tem médico que às vezes que esquece de colocar o CID. Então você dá uma olhadinha ali no laudo do médico, vê se tem o CID certinho. Se não tiver, o médico não colocou, a documentação pode voltar. Então você avisa a família para pedir o médico para colocar o CID. Assim, eu de vez em quando eu vou lá, pesquiso, vejo qual é a doença de base do paciente, vejo o CID, vou lá e eu mesma escrevo, assim, entendeu? Para não ter aquele transtorno para a família, ir no médico novamente, marcar consulta só para ele colocar o número do CID, tá? Mas é bom vocês prestarem atenção, porque isso passa a credibilidade para a família, para o paciente, de que vocês estão ali cuidando realmente do paciente, né? Prestando bastante atenção no que está acontecendo, tá bom? Bom, nós falamos do critério de inclusão, falamos da documentação necessária, agora a gente vai falar um pouquinho dos critérios de exclusão. O que exclui a pessoa de não receber mais a dieta integral pelo SUS? Vamos lá. Não comprovarem rigorosamente os critérios de inclusão, então, se não for menor de 10 anos, se não estiver recebendo via integral, né, se não for feito a questão da documentação necessária, vão excluir o paciente, tá? Ausência de qualquer documento necessário, como eu já disse, tá? Documentos ilegíveis, tá? Ausência da assinatura e da data, muito importante, carimbar, assinar e datar, tá? E inveracidade das informações prestadas. Lu, erros de cálculo. Errei o cálculo de quilocaloria por ml, volume final, coloquei lá, a família foi lá na farmácia, mas aí eu lembrei, vi que errei. Será que vão excluir a pessoa? Não. O que a gerência ali, né, da Secretaria de Saúde, na parte de nutrição, vai fazer? Eles vão ver que você errou, eles vão retornar com os documentos, vão destacar aonde que deve ser corrigido, você vai corrigir e a família vai novamente na farmácia entregar os documentos para solicitação. Então, os erros de cálculo, eles não excluem a pessoa de receber a dieta. Porém, vai dar aquele transtorno que vai demorar mais a questão da aprovação, né? Mas não se preocupe, a secretaria vai mandar novamente, destacando aonde que existem os erros, aonde que é para corrigir, você vai corrigir e a família vai lá entregar novamente a documentação, ok? Ok. Lu, eu posso pedir qualquer tipo de fórmula para o meu paciente? Não. As fórmulas que são disponibilizadas pelo SUS são fórmulas padrão. O que são fórmulas padrão? São fórmulas normalmente normocalóricas, tá? Que são constituídas de macro e micronutrientes nas quantidades que são de acordo com os valores referentes para a população saudável, né, de acordo com as DRIs. As proteínas são proteínas íntegras, são proteínas inteiras, oligoméricas, é uma forma oligomérica. Então, para o paciente que tem um problema de absorção desabortivo, para um paciente que precisa de uma fórmula com proteínas hidrolisadas, essas já não vão valer. Tá? Então, por isso que você deve fazer a avaliação minuciosamente do seu paciente, principalmente trato gastrointestinal, tá? A fórmula padrão, ela é constituída de ácidos graxos de cadeia longa, tá? Isenta normalmente de fibras. Uma outra coisa também muito importante que vocês devem prestar atenção, porque o paciente de dieta integral, ele oscila muito na questão de função intestinal. Então, às vezes o paciente ele está constipado, às vezes o paciente ele está com diarreia, devido à intolerância à fórmula, devido a uma infecção intestinal, devido ao uso de um antibiótico, algum outro medicamento. E aí, o que acontece? Normalmente, a gente faz a modulação de fibras nesse paciente, tá? A gente vai acrescentar um módulo de fibra diluído na fórmula, né, em alguma das etapas ou em todas as etapas da dieta integral do paciente, para a gente poder regularizar a microbiota intestinal dele, tá? São isentas de glúten e lactose, tá? Nas proporções clínicas cabíveis. Ou seja,
As fórmulas enterais e os suplementos também, eles não são 100% zero glúten e lactose, tá? Até porque se isso acontecesse, seria muito trabalho aí, né, para os laboratórios e as fórmulas ficariam com características não muito nutricionais, vamos dizer assim, né? Perderiam muitas características nutricionais. Porém, existe na Anvisa um decreto que diz a quantidade necessária que clinicamente não vai alterar o paciente, não vai fazer mal ao paciente, não vai, né, dar intolerância ou alergia ao paciente. Porém, no rótulo é obrigatório vir que são isentas de glúten e de lactose, tá? Então, isso são as fórmulas padrão, tá? E quais são as fórmulas padrão disponibilizadas, então, aqui pra gente na Rede SUS? São duas fórmulas, tá? Fórmula para nutrição integral, nutricionalmente completa, normocalórica, normoproteica, polimérica, sem adição de lactose, isenta de glúten, fonte de proteína à base de caseinato e fonte de proteína à base de soja. O Nutrem, tá? Que a proteína é o caseinato, e o Nutrusói, que a proteína é a soja. Corrigindo, eu disse aqui, vou até corrigir aqui, que possui aqui proteínas inteiras, não são oligoméricas, tá, gente? Oligomérica é a proteína hidrolisada, é polimérica, tá? Só fazendo a correção. Então, são essas duas fórmulas que são disponibilizadas, tá, pra gente. Porém, quando vocês forem fazer a descrição da fórmula no laudo, vocês não podem colocar o nome comercial. Ah, descrição da fórmula Nutrem. Não. Vocês vão descrever a característica da fórmula como está aqui escrito aqui em cima. Fórmula para nutrição integral, nutricionalmente completa, normocalórica, normoproteica, polimérica, isenta de glúten, isenta de lactose, com proteína à base de soja ou proteína à base de caseinato. É desse jeito que vocês vão descrever, tá, no LFN. Para o paciente, na receita nutricional, vocês também vão fazer dessa forma. Tá? E aí, quando forem entrar, vocês falam, ó, essa fórmula é o Nutrem, essa fórmula é o Nutrisoi. Mas não pode colocar o nome comercial, senão o paciente vai ser excluso, tá, do direito de ter o acesso à dieta integral, tá bom? Lu, fiz lá a primeira consulta do meu paciente, pedi a fórmula, e aí vou deixar para lá? Não. Para o paciente continuar recebendo, você deve ter uma monitorização do seu paciente. Não só para ele receber a fórmula, mas também é uma questão de conduta profissional. Você não vai passar uma formulação para o seu paciente e deixar ele a Deus dará. Você vai ter que acompanhar a evolução do seu paciente, até porque você está ali para cuidar dele, para cuidar do estado nutricional dele. E essa monitorização é muito importante para ele continuar recebendo as fórmulas, porque a Secretaria de Saúde não quer só entregar a fórmula, ela quer saber se o paciente está evoluindo, o que está acontecendo com o paciente. Então, não é só preencher o laudo uma vez, entregar a documentação uma vez e pronto, ele vai receber a fórmula para o resto da vida. Não, você tem que monitorar o seu paciente, tá? De enquanto em quanto tempo. O protocolo, ele acrescenta que as pessoas devem ser monitoradas por um período no máximo de 3 meses. Mas aí é você que vai definir se vai ser durante 1 mês, se vai ser durante 2 meses, se vai ser durante 3 meses. Mas tem que ser um período máximo de 3 meses, tá? E aí você vai ter que avaliar alguns parâmetros exigidos aqui nesse protocolo. Quais são esses parâmetros, tá? Necessidade nutricional, necessidade calórica e necessidade proteica, volume e balanço eletrolítico, peso IMC, circunferência do braço, prega cutânea, tá? Função gastrointestinal, né? Se o paciente está tendo algum sintoma, náusea, vômito, diarreia, constipação, distensão abdominal, dor abdominal, tá? Tolerabilidade da sonda e da fórmula, que entra dentro aí dos sintomas gastrointestinais, tá? Condição da gastrostomia ou da jejunostomia, se o paciente for ostomizado, você vai dar uma olhadinha se a ostomia está saindo pus, se está avermelhada, se está infeccionada, tá? Condições clínicas gerais do paciente, tá? O que acontece? Não só para o paciente ter acesso novamente à fórmula, mas eu reforço mais uma vez,
para você ter consciência de como seu paciente está evoluindo. Então, tem que ser monitorado. Não adianta você ir uma vez na casa do paciente, fez a consulta e pronto, deixou por ali. Não, fala com a família, que é um trabalho de acompanhamento nutricional, que você vai precisar retornar em tantos meses, até porque para ele receber novamente a fórmula, precisa preencher novamente o laudo, o LFN, precisa levar a secretaria, precisa saber como o paciente está evoluindo, tá? Então, a continuidade do fornecimento das fórmulas vai ser avaliada mediante a essa monitorização e mediante aos seguintes documentos. Quais são os documentos que devem ser entregues na monitorização do paciente? O laudo, o LFN, preenchido por nutrólogo ou nutricionista, e o laudo médico, tá? Os outros documentos, como termo de esclarecimento e responsabilidade, e documentos pessoais do paciente não precisam ser mais entregues. Apenas o LFN, nosso laudo, e o laudo do médico. Se caso a secretaria exigir alguns exames específicos, né, complementares, eles vão mandar a solicitação, a família vai realizar e vai entregar junto, tá? Mas durante a monitorização do paciente, o que deve ser entregue? Preenchido o laudo, né, o LFN por nós, nutricionistas, e o laudo do médico, ok? Se não houver essa monitorização, o paciente pode ser excluso, e aí o paciente não vai mais receber a fórmula nutricional enteral, ok? Bom, uma informação super importante em relação à monitorização, tá? O que acontece? Hoje, para o paciente receber as fórmulas, a família deve entregar durante a monitorização, não é durante o primeiro pedido, tá? Deve entregar as latas das fórmulas anteriores. E aí, supondo que você, no laudo, você descreveu que a quantidade em gramas e ml necessária para o paciente passar, por exemplo, 2 meses, vai garantir que ele tenha em casa umas 5 latas por mês. A família vai receber 5 latas durante esse processo de monitorização, né? Se a família entregar as 5 latas referentes ao outro pedido. Se a família entregar somente 3 latas, a família vai receber 3 latas cheias, tá? Mas então eu não devo colocar quantas latas é necessário no laudo? Não, tem que colocar. Só que a família vai depender de receber a quantidade necessária, depender também da devolução das latas em quantidade necessária também. Então, sempre informe a família para guardar as latas, porque elas devem ser devolvidas, ok? Então, vamos fazer um resumo geral. Lu, fiz a primeira consulta, vou preencher o LFN, vou preencher a fórmula nutricional, já sei quais são os documentos necessários, o meu paciente, ele está ali dentro dos critérios de inclusão, né? Já coloquei ali já um acompanhamento, uma monitorização, né? Já descrevi ali em quanto tempo vou monitorar o meu paciente. E a prescrição nutricional? Vamos falar agora sobre ela. A prescrição nutricional, ela vai ser baseada na sua conduta, tá? Quando a gente fala de conduta na terapia nutricional, a gente está falando de paciente com risco nutricional para desnutrição, paciente desnutrido. Então, a gente tem que seguir as regras da terapia nutricional. Não é você chegar no paciente, ver que o paciente está desnutrido e já engajar uma dieta integral no paciente, tá? Até porque quem vai definir isso é o médico. O nutricionista, ele não define a via de administração. Ele participa, ele vai orientar o médico, mas quem define se vai passar sonda ou não é o médico. Mas como que a gente faz essa avaliação em terapia nutricional? Eu vou abranger bem rapidinho para vocês, tá? Eu tô no paciente, avaliei o paciente não está chegando a 100%, pelo menos 60% das necessidades energéticas dele, pela via oral. E aí, o que eu faço? Já vou meter logo já vou colocar logo uma sonda? Não, você vai tentar adequar a alimentação do paciente para ele. Aumentar o número de frações, aumentar o valor energético da alimentação, né? Vai fazer alguma coisa ali para o paciente ter como garantia via oral e que ele vá, pelo menos, atingir 60% das necessidades dele.
Mesmo fazendo ali, né, toda a questão ali da alimentação, não deu certo, eu vou passar para suplementação. A suplementação, mas a alimentação não está dando certo, o paciente não está conseguindo se manter, aí eu vou orientar o médico, né, descrever tudo para o médico, o que está acontecendo, ver a necessidade, e aí sim eu vou indicar a terapia nutricional enteral, tá? Lembrando que tem que ser o mais fisiológico possível. Então, quanto mais via oral, quanto mais suplementação para o paciente, vai ser melhor. A não ser que o paciente tenha disfagia. Se o paciente tem uma disfagia grave e severa, aí ele vai ter que realmente utilizar a nutrição enteral, tá? E fazer acompanhamento também com o fonoaudiólogo para tratar a disfagia, né? Ver alguma possibilidade de desmame, para voltar à nutrição oral. E aí, dentro da prescrição nutricional, o que deve ter? Quais são os documentos que vai conter? O laudo de fórmulas nutricionais, o LFN, tá? O termo de esclarecimento e responsabilidade e a receita nutricional. O termo de esclarecimento e responsabilidade, as únicas lacunas que nós nutricionistas preenchemos são essas daqui, ó. O nome do profissional, tá? O número do seu CRN, o estado, né, em que você está residindo, assinatura e carimbo e a data. Duas coisas que não podem faltar: assinatura, carimbo e data, ok? Só isso que você vai preencher no termo de responsabilidade e esclarecimento. As outras lacunas, quem preenche é a família ou o paciente, tá? Porém, quando você for fazer consulta, é interessante que você tenha impresso esse termo para você passar para a família, para você dar para a família ter todos os materiais certinhos ali com eles, tá? Esse termo também tá no material de vocês também podem fazer o download, tá? O LFN, tá? O LFN é esse laudo aqui, maravilhoso, que vocês estão vendo na tela. A parte principal do LFN que nós vamos preencher vai ser essa daqui, dados antropométricos, a base de cálculo nutricional, tá? A posologia e aqui a descrição da fórmula nutricional, tá? Com a via de administração, a quantidade diária, a quantidade mensal, aqui, ó, número de medidas de colheres por etapa, volume por etapa, o volume total por dia da fórmula e o valor calórico total, ok? Essa daqui é a base de cálculos, tá? Aqui a gente pode ver a questão do CID, ó, CID-10 da doença de base, tá? E CID-10 contemplados nos protocolos estaduais, que é aquele CID da via de administração que eu falei com vocês, se é jejunostomia, se é gastrostomia ou se é nasoentérica, ok? Bom, o preenchimento do laudo passo a passo a gente vai ver no módulo 3, junto com o preenchimento da receita nutricional, tá? E no próximo módulo a gente vai falar dos cálculos, da base de cálculo necessária para a gente estar preenchendo todas essas lagunas aqui do LFN, tá? Bom, esse foi o nosso módulo 1, espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula, tá? Vocês vão ter 30 dias, até 30 dias para poderem estar revendo essa aula novamente. Aproveitem, baixem aí a portaria, o termo, o LFN, que são os documentos necessários, né, para vocês terem com vocês, até para vocês também passarem para a família e para o paciente de vocês, tá? Qualquer dúvida, tem aí a parte de comentários, podem deixar abaixo as dúvidas de vocês. E eu vejo vocês aí no próximo módulo, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo e até mais.